Fala pessoal, Fabrício De Favre, aqui a gente está falando do meu canal, continuando a falar com vocês um pouquinho sobre mentalidade, sobre finanças, gestão financeira e aquilo que realmente mudou a nossa vida. Para quem está chegando agora, tem alguns vídeos que a gente já fez antes, primeiro assista eles, vai fazer diferença para esse vídeo que nós temos agora, tá bom? E outra coisa, assista esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like e acompanhe os conteúdos que a gente tem para colocar. Primeira coisa é lembrar dos conteúdos que nós falamos. Falamos um pouquinho sobre a mentalidade, sobre como a gente deve mudar aquilo que a gente foi programado mentalmente. Eu mesmo, como falei anteriormente, vim de uma realidade financeira muito diferente, uma cabeça realmente limitada, e quando a gente começa a quebrar essas crenças limitantes e construir um novo modelo mental, a gente começa então a adquirir mais conhecimento para poder construir nossa base financeira. E em segundo ponto, que foi o que realmente mudou minha vida, é o que eu chamo de princípios financeiros. E isso, pessoal, pode mudar a vida de qualquer pessoa. Eu não estou aqui para falar sobre as finanças convencionais. Você deve estar vendo vários canais aí falando sobre investimentos, né? Quais são os melhores investimentos, renda fixa, renda variável, derivativos. Por mais que a gente trabalhe hoje, que eu digo assim, na nossa própria carteira, em cima disso, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar com você que tinha o mesmo problema que eu tinha. Eu não tinha gestão financeira, eu não sabia o que fazer com o dinheiro que eu ganhava. Então eu fazia isso de forma errada e não dava certo. Então, deixe seu like e vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Para a gente entrar no tema, vamos relembrar um pouquinho dos princípios financeiros. O que é isso? Uma pessoa simples que ganha um salário mínimo, um casal que cada um ganha um salário mínimo, então deve estar ganhando juntos aí na casa de R$ 1.600, R$ 2.800. Então, o que eles fazem com esse dinheiro dessa família? Aí, um casal que ganha um pouco mais, ou então uma pessoa solteira que ganha lá 3, 5, 8, 10 mil reais, como é que pode essa pessoa construir uma vida tranquila? Porque o que nós queremos falar aqui é sobre uma vida tranquila. Quando você olha para o seu futuro, você está tranquilo financeiramente? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Se a resposta for não, esse módulozinho que nós estamos falando aqui sobre princípios financeiros podem fazer uma grande diferença. Então vou reforçar aqui, não vou entrar nesses temas maiores, nós vamos falar sobre um dos temas, dos princípios só. Os princípios financeiros é 70%. 70% do que você ganha é o que você deve, o máximo que você deve gastar, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Gastar com o quê? Moradia, aluguel, carro, combustível, alimentação. Tente viver com até 70% do que você ganha. Eu sei que não é fácil e é um exercício, mas se você consegue isso, você manda, digamos assim, um sinal de prudência para Deus, para o universo, para que você acreditar, mas você é uma pessoa prudente, você tem um safe que a gente chama de 30%. Quem lembra da pandemia? Eu passei por um momento, não digo difícil, porque a gente já tinha construído alguma coisa, mas como executivo, na pandemia a gente fez um acordo cujo os meus ganhos caíram consideravelmente. E se eu não tivesse uma vida com um custo menor do que eu ganhava, eu não estaria preparado para aquele corte que eu precisei fazer. Sendo assim, eu não precisei fazer grandes ajustes nas minhas finanças. Eu consegui passar por aquela pandemia financeiramente falando, como um executivo hoje, mas é um empregado, né? Como alguém que trabalha para uma corporação, mas consegue sair bem disso. Se você consegue viver com parte do que você ganha, existem aí 30%. E esses 30% nós não vamos falar muito agora, vamos deixar para os próximos vídeos, mas nesse vídeo anterior eu já falei. É o pagar a si próprio. Começar a projetar algo para o seu futuro, uma segurança financeira. E essa continha que é super legal. Quando você faz essa conta financeira, você vê o quanto sua vida pode mudar. Veja bem, se você ganha na sua família R$ 3.000 com duas pessoas juntas, se você se programar financeiramente, em 25 ou 30 anos, você vai ganhar com o dinheiro que você acumulou, baseado nesses princípios de em torno de 10%, você consegue construir os seus R$ 3.000 de novo. Ou seja, você não depende de aposentadoria de governo nem de nada. Porém, se você ainda ganhou do governo, você consegue viver melhor do que o que você vive hoje. A gente vai explorar isso melhor depois também. Até 10% é bom se desprender. Poxa, Fabrício, você vai falar de doação, então você vai falar o quê? De igrejas? Não estou falando nada disso. Eu estou falando sobre você levar algo para o universo, algo para as pessoas que façam diferença na vida delas. Quantas crianças carentes estão precisando? Quantos asilos de idosos estão precisando? Quantas pessoas têm necessidade? E quando a gente doa, a gente se sente melhor, não é verdade? Mas eu não vou entrar nesse tema nem agora. E o último ponto, que é o que todo mundo se diverte e adora, quando eu falo dos princípios financeiros, relembrando primeiro, 70% você vive, 10% você guarda para você, 10% você doa e 10% você torra.
essa parte todo mundo gosta, não precisa dar muita explicação, mas a gente também vai falar sobre como você mudar o seu sentimento em relação a isso, porque tem pessoas que não conseguem gastar, ok, pessoal? Mas hoje nós vamos focar num tema muito importante, que é como eu faço com que minha vida se adeque aos 70% do que eu ganho. Primeira coisa aqui que a gente precisa entender, não existe fórmula mágica, não existe algo totalmente divertido o tempo todo. Eu não gostava de finanças. Como assim, Fabrício? Eu não gostava, acredite se quiser. Durante a minha vida, e eu vou contar num outro momento para vocês, eu tive um pequeno alto muito rápido, muito jovem, e um grande vale, muito rápido, também muito jovem. De uma pessoa que ganhava R$200 lá de uma bolsa de pesquisa na Universidade Federal, para construir um valor considerável para o mercado na época, andar de carros importados e morar bem, e de repente você quebrar e viver com grandes dificuldades, e cheguei a passar fome em algum fim de semana. Isso foi realmente muito dolorido na minha vida, cheguei a pesar 62 quilos, eu não sou um cara gordo, né? Mas eu realmente perdi muito peso, porque eu não tinha dinheiro para comer direito. Então, quando você passa por esses grandes vales, naquele momento, no passado, quando eu ganhava algum dinheiro, as pessoas me ensinavam, Fabrício, você precisa controlar suas despesas. Veja bem, eu não estou dizendo para você gastar menos, eu estou dizendo para você controlar suas despesas, sabe? E é justamente isso que não é o primeiro milagre. Você precisa saber o que você gasta, você precisa saber. Quem não controla o dinheiro que tem, em breve é controlado pelo próprio dinheiro. Tem algo interessante nisso. Imagine que lá na frente, vocês vão ouvir talvez alguns vídeos de pessoas que lidam com finanças, e eu sei que isso é verdade. Olha, se eu vou comprar algo no shopping, isso me custa R$500, e eles fazem 5 vezes sem juros, mas não te dão desconto à vista. O que eles te dizem? Pague parcelado. E é verdade, o dinheiro tem valor no tempo. Na prática, isso faz muito sentido financeiro. Mas para uma pessoa, para o antigo Fabrício, não poderia fazer isso. Porque eu vivi fazendo isso e chegou uma hora que o número de parcelas era tão alta que o meu custo de vida já ficava muito difícil de ser controlado. Então, quem não controla o dinheiro que tem, vai ser controlado pelo dinheiro no futuro. Essa é uma verdade. Vai ser controlado pelas dívidas de cartão de crédito, vai ser controlado pelos financiamentos de automóveis, de casas e do que for, ok? Então, primeira coisa, primeira dica que eu quero colocar e quero que você anote aí. Anote tudo numa planilha. Pode ser uma planilha, num app. Eu uso um app muito simples e eu conheci há muito tempo, desde 2014 eu uso ele, que chama MoneyCare. Ele é muito simples mesmo, deve ter aplicativos muito melhores, mas como eu já tenho minha base lá de dados, eu acabo usando. Fabrício, eu quero usar um caderno, não tem problema. O importante é que você reconheça seus gastos. Anotar é o primeiro hábito de pessoas bem-sucedidas. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal, que é muito importante. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que criam hábitos de pessoas bem-sucedidas. Como assim, Fabrício? O que eu estou dizendo é, pessoas que constroem algo realmente relevante, elas realmente têm hábitos em comum. E o primeiro delas é controlar seus gastos. Comece anotando. Olha, mas eu preciso anotar cada centavo do que eu gasto? Aí vai depender muito da sua condição financeira, do seu ganho. Mas a minha dica é, anote tudo. Eu comecei anotando tudo num vale que eu vivi, como eu falei para vocês. Hoje, mesmo a gente tendo um pouco de patrimônio, tendo uma boa condição financeira, hoje a gente tem uma condição diferente, mas ainda assim eu continuo anotando tudo. As pessoas acham engraçado como é que o Fabrício pega um cupomzinho lá, guarda na sua carteira para depois guardar aquilo, anotar no seu aplicativo, porque isso virou um hábito. Isso é um hábito importante, tá? Não existe pessoas bem-sucedidas que não controlem suas finanças. Não existe, pessoal. Ah, mas você conhece um jogador de futebol, um artista, ok, mas você também conhece um jogador de futebol que depois de que viveu tudo que viveu, perdeu tudo e não vive bem. Você conhece um artista que depois de ganhar muito dinheiro, hoje já não ganha mais tanto dinheiro. Então, pessoas que construíram seus patrimônios, pessoas normais como a gente, precisam passar por isso. Então, a dica 1 é anote tudo. Segundo, separe aquelas contas fixas. Quais são as contas fixas? Aluguel, financiamento, condomínio, internet, telefone. Fabrício, mas meu telefone não é fixo. Como assim? Meu telefone é um pós-pago. Olha, veja bem, se você tem uma vida abundante, ok, não há problema. Essa variação do seu telefone não vai afetar seu orçamento. Mas se a variação do seu telefone afetar seu orçamento, saiba que existem inúmeras empresas e que elas têm inúmeros planos onde você pode ter ligações ilimitadas, internet ilimitada a valores fixos e muito baixos. Meu conselho, transforme seu telefone em uma conta fixa, ok?
escola de filhos, Netflix, aí entra todos os streaming e tudo mais. Plano de saúde, né, academia, essas são suas contas fixas. E tem as contas variáveis, que são importantes, que fazem parte do seu custo fixo. Veja bem, dentro do seu custo fixo tem contas variáveis. Olha que engraçado o que eu estou dizendo. Como? Alimentação. A alimentação é variável, você pode gastar 1.000 ou 3.000. Depende de quanto iFood você vai pedir, não é verdade? Energia, vai depender do quanto seu ar-condicionado está ligado e tudo mais. Combustível, a mesma coisa. Então, essas são contas do seu custo de vida que precisam ser bem controladas, ok? Depois, some o salário familiar. Quando eu falo de salário familiar, existem famílias que precisam somar o ganho do pai, da mãe, dos filhos. Se você é solteiro, não tem nenhum problema, solteira, você entenda que aquilo é o seu salário familiar, de qualquer forma, né? Então, faça a seguinte conta. Essa é a conta básica. E essa eu quero que você entenda aqui. Pegue suas despesas, fixa e variável, aquelas principais, e divida pelo seu salário, multiplicando por 100. Isso vai te dar uma coisa que é chamada porcentagem, ou percentual. Ali vai te dizer exatamente quantos por cento do seu salário você gasta. Vou falar em números redondos aqui, falar em 5 mil reais. Se você ganha 5 mil reais líquido na sua família por mês, e você somar aquelas despesas que eu falei, vou revisitar aluguel, financiamento ou financiamento de um imóvel, condomínio, internet, telefone, academia, Netflix, isso tudo dá R$ 3.500, significa que 70% do que você ganha está focado exatamente nos seus custos de vida. Significa que você consegue controlar todo o resto. Qual é o grande problema? O grande problema é que a maioria das pessoas não tem isso. Na verdade, ganha 5 mil reais, gasta 5 mil reais e não sabe nem onde gastou. Essa é a pior das hipóteses, né? A pior dos problemas. Mas, veja bem, quando você vai no médico, você não está se sentindo bem, você já sabe o que você tem? Normalmente não, apesar que o Google hoje, estou com dor de cabeça, estou morrendo amanhã, não é verdade, pessoal? Mas a gente chega no médico sem saber o que tem. E o que o médico faz? Um diagnóstico. A gente precisa de um diagnóstico, saber o que está acontecendo e a partir dali remediar, tomar os remédios corretos e fazer os exames corretos. Correto? A mesma coisa com suas finanças. E é isso que eu queria falar para você. Não existe controle de finanças sem o diagnóstico correto. Você precisa fazer essa conta. Fabrício, você disse que eu tenho que viver com 70% do que eu ganho. Mas eu fiz essa conta, deu 95%. Não tem problema, isso é o diagnóstico. Você está vendo quanto você ganha, você está vendo quanto o seu custo ou sua base de vida está custando. Às vezes a gente não percebe, mas aquelas parcelas do cartão de crédito, do sapato, da bolsa, da camisa, do relógio que você comprou, está fazendo com que você use quase todo o seu salário. Então você pode olhar e ver, isso demora mais quanto tempo eu consigo acabar com isso ou tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que eu queria encorajar você? Descubra qual é o valor do seu custo de vida em relação ao seu salário. Se você descobrir isso, realmente você vai estar dando o primeiro passo, que é descobrir como que eu consigo chegar em até, no máximo, 70% viver com o que eu ganho, certo? Descobriu o número? Se ficar dentro dos 70% ou menos, ótimo, parabéns. Você provavelmente é uma pessoa que tem uma gestão financeira equilibrada, entende que você precisa viver com menos do que ganha e vai conseguir rapidamente construir. Mas a grande maioria, e era o estado que eu realmente me encontrava, percebe que essa não é a grande realidade. Mas deixa eu mostrar para vocês. A gente vai falar sobre princípios aqui. O princípio fala de 70, 10, 10, 10. Vamos supor que você fez sua conta e dentro dessa conta você não tem 70%, você tem lá 85%, certo? Então 15% mais do que a gente comentou. Então de 5 mil reais você gasta 4.250 reais, tá certo? Eu acho que as minhas contas eu estou fazendo bem de cabeça e olha que eu não fiz essa conta antes, mas 4.250 reais, te sobram 750 reais, ok? Então você vive com 85% que ganha. Não há problema, é excelente. Significa que você pode aplicar os princípios financeiros que nós vimos nos outros vídeos. De novo, se você não viu, volta lá que está bem explicado como funcionam os princípios financeiros. Você vai conseguir viver 85% fazendo 85, 5, 5, 5. É um bom caminho para você começar. E depois, a partir dali, olhar, faz sentido eu gastar isso tudo? Será que dá para eu reduzir alguma coisa que não vai me machucar muito, vamos dizer assim? Isso também
é bem importante, tá bom? É importante você repensar as suas finanças, vamos dizer assim. Fabrício, mas e famílias que têm maior dificuldade? Uma família que ganha juntos R$3.000, né, 2 salários mínimos, aí um salário marido, um salário mulher, que tem lá 2 ou 3 filhos, e acaba gastando quase 100% do seu salário. Ela gasta mais do que 100%. Pessoal, se gasta mais do que 100%, já está no caminho errado. Infelizmente, precisa viver com menos, não tem o que fazer. Mas vamos fazer uma brincadeira aqui que a pessoa gasta 97% do que ganha, quando faz essa continha. Ok, não tem nenhum problema. Você pode fazer 97, 1, 1, 1, e esses princípios financeiros, então, vão regular você. Isso não é o mais importante. O importante é criar o hábito. E no próximo vídeo vocês vão entender por que é tão importante esse 70, 10, 10, 10, 85, 5, 5, 5, 97, 1, 1, 1. Vocês vão entender que é o hábito que vai lhe levar ao próximo passo financeiro, ok? Então, qual é a boa notícia que nós temos hoje? A boa notícia é que é para qualquer um, basta você saber quanto você custa, e a melhor de todas nós só queremos mudar hábitos. Nós não queremos falar aqui sobre investimentos, eu não vou falar aqui sobre os CDBs, não vou falar sobre CRI, sobre CRA, não vou falar aqui sobre análise fundamentalista para você comprar a melhor ação. Tá cheio de gente falando disso. Eu vou falar para quem ainda não aprendeu a fazer a base. E essa base é muito simples, é só mudar os seus hábitos, ok? Então essa é a boa notícia. Então, números são apenas números e a gente vai aprender a controlá-los isso juntos. Então, outra dica do vídeo, e eu quero reforçar isso, eu já falei lá na frente, fique bem grande, aqui em cima escrito, ó, cuidado com as parcelas. Elas aumentam o seu custo fixo e matam você com o tempo. Enquanto eu não entendi isso, a minha vida sempre foi apertada. No dia que eu entendi que as parcelas aumentavam o meu custo fixo, aquilo realmente me trouxe uma liberdade. Porque até então, eu parcelava tudo que eu podia porque eu achava que cabia dentro do que eu ganhava. E essa não é a melhor forma. Quando você aprende que em vez de comprar 4 itens diferentes que você paga R$400 por mês por 4 meses, é melhor você comprar um item nesse mês em uma vez, um item no outro mês em uma vez e um item no outro mês. Assim você vai ter os mesmos 4 itens e não vai ter a dívida, não vai ter o risco, porque se de um mês para o outro acontece algo diferente, algo inusitado, algo que financeiramente lhe atrapalhe, você não tem aquela dívida, aquela parcela. Você opta por dizer, eu posso esperar mais um mês e no mês que vem eu realmente resolvo esse meu problema, daquele tênis, daquele relógio, daquele sapato, daquela bolsa, como a gente estava falando por aqui, tá bom? Então, cuidado com essa história da parcela sem juros. Meu conselho é, deixe para parcelar sem juros quando não te dão desconto, quando você tem uma boa reserva financeira e você sabe lidar com dinheiro de forma muito eficaz. A partir daí, realmente você está fazendo uma jogada financeira inteligente. Qualquer coisa diferente disso, eu realmente confesso, pessoal, eu não acho a melhor estratégia e não acho inteligente, tá bom? E o que eu quero contar para vocês é um pouquinho do que aconteceu comigo, pra gente fechar. Por que eu nunca consegui crescer financeiramente por muitos anos? E só nos últimos 13 anos é que eu criei patrimônio. Porque até então eu ganhava dinheiro, eu até ganhava bem, e eu tinha alguns problemas que eu parcelava muita coisa, como eu falei para vocês, e eu não queria controlar o dinheiro porque dava uma sensação de que eu estava preso. Você já sentiu isso? Ah, se eu tiver que anotar cada R$1 que eu gasto, vou brincar aqui, né? Eu vou me sentir numa prisão. O dinheiro é meu e eu não posso gastar. Pessoal, eu tinha essa sensação. Eu vou dizer para vocês, é libertador. Quando eu começo a anotar e eu descubro que é porque eu anoto é que eu posso gastar. A prisão, ela é o inverso. A prisão está quando eu não anotava, gastava com aquele sentimento. Quem já passou por isso? Aquele sentimento dentro de mim dizendo, será que eu deveria estar gastando? Não é assim? Eu já vivi isso, pessoal. É exatamente o que a gente sente. Você vai para uma festa com os amigos, vai comer num restaurante legal, aí você vai pagar e será? Aí você olha para o cardápio e diz, será que eu deveria estar gastando isso agora? Não, aí vem, obviamente, na resposta na mente da gente, mas eu consigo, eu vou conquistar, eu trabalho com vendas ou o que for, e eu vou conseguir pagar isso amanhã e faço. Mas a sensação não é boa. Quando você controla suas finanças, o que eu vivo hoje é muito melhor. Muito melhor. Porque no ato que eu gasto, a preocupação é zero, pessoal. Ela é zero. E ela não é zero pela minha realidade financeira de hoje, tá? Ela é zero desde que eu comecei a aplicar os princípios financeiros. Há 13 anos atrás, quebrado, com nome sujo, passando dificuldade financeira e reerguendo minha vida,
eu conseguia gastar, isso está lá naquele torre que eu vou explicar depois, tendo a sensação que eu poderia gastar aquele dinheiro, que ele não iria me fazer falta, porque eu tinha um plano. E isso é o que eu queria contar para vocês. Anotar suas finanças não vai te deixar preso. Anotar suas finanças vai te dar a liberdade de gastar tudo que você quiser gastar, na hora que você quiser gastar, sem olhar para trás. Eu tenho amigos meus bem-sucedidos financeiramente. Eu vou contar uma historinha aqui, que viajando comigo disseram, não dá para acompanhar o Fabrício. Por que não dá? Porque o Fabrício é planejado. Então, quando ele está planejado para gastar, ele não olha para trás. Ele está planejado, está tudo certo. Não tem essa dor. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Existe uma palavra que ela fica muito forte na minha cabeça. Mais importante do que a riqueza é uma coisa chamada prosperidade. Prosperidade financeira é você viver tudo que tem que viver das finanças antes de ser rico. É não depender da riqueza para viver como rico. E é isso que os princípios te ensinam, tá bom? Então eu quero te provocar para anotar tudo que você tem de despesa, descobrir o seu percentual e aí os próximos vídeos você vai entendendo como realmente funciona. E a pergunta fica aqui, hoje você se sente totalmente livre sem controlar suas finanças? Porque eu me sinto totalmente livre financeiramente por ter controlado elas, tá? Então, como vimos, pessoal, é muito importante você saber quanto você custa nessa primeira fase. Essa, digamos que não é uma fase, tão legal, tão bonita de se ver. Essa é uma fase mais chata, a fase de anotar, de descobrir, de entender. Mas nos próximos passos, quando você começa a viver os princípios financeiros, que é o que realmente pode mudar a sua vida, você realmente vai entender que vale a pena. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre os outros temas. Por exemplo, pagar a si próprio. Quais são formas de pagar a si próprio? Se eu não tenho 10%, como é que eu faço? Tá bom, pessoal? Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo com algum familiar que você gosta, deixe seu like, se inscreva no canal e continue com a gente nos próximos vídeos. Valeu, obrigado, pessoal.